Alegria do clínico. Alegria. Uhul. Né? E vocês sentiram, né? Alegria. Olá, pessoal! A gente tá de volta aqui com mais um episódio de Fofoca Científica. Sou Letícia Angoleri. Eu sou o Lucas Cirilo. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo Estamos certo. aqui reunidos mais uma vez. Tá com saudades? E aí a gente vai trazer mais fofocas da cardiologia. Cara, Uhul! a gente não tá conseguindo sair da cardiologia, infelizmente. Prometo que sairemos brevemente. É verdade. Mas, por enquanto, o que a gente achou de mais fofocante foi cardiologia. E tem babado mesmo. Tem mesmo. E a gente trouxe 2 estudos pra gente conversar hoje. O primeiro deles é um nome muito legal, que eu não encontrei o link do nome com o tema do estudo, que é o Também não. Aquatic Trial. Aquatic. Então, muito bacana, né? A ideia de águas, eu pensei em diurético, diálise, soro. O que é o Mas não, estudo? é só um nome gigante que tá comparando continuar ou parar de usar AS num paciente que teve DAC e que tá usando anticoagulação por algum outro motivo. Nada a ver com nada a águas, né? Nada aquático. Eu tava super aquoso, mas não estou mais. E o outro é o DIGIT-HF. AGF, DIGIT-HF, que aí ele desenterrou os digitálicos aí pra ver se achava benefício e achou, né? E a gente vai discutir também um pouquinho desses estudos, tá bom? Bora então. Vamos pro primeiro, vamos pras águas da terapia antiplaquetária com anticoagulação. Bora lá? Perfeito. Então, o Aquatic foi um estudo que foi publicado esse ano no New England, né? Faz aí um pouquinho mais de um mês e foi lançado concomitantemente na ESC, né? No Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia desse ano. Mais uma rebarba da ESC, né? Exato, muita coisa. Tá bom. E aí é um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, multicêntrico da França, tá, Luca? Então a ideia nesse estudo aqui, Luca, era pensar em pacientes que tiveram um evento isquêmico ou colocaram um stent por algum outro motivo para doença arterial coronariana, tá? Crônica ou aguda, então. E pacientes que tinham que fazer anticoagulação por algum outro motivo. Então, eu tive um evento isquêmico trombótico e eu também preciso anticoagular por exemplo, fibrilação atrial, né? Que é o mais comum. Exato. E nessa população, inclusive, muito, muito comum. Perfeito. E aí passou o momento crítico de eu usar o AS, aquele período ali, 6 meses pós-stent. O que eu faço? Continuo com o meu AS, paro ele, deixo só anticoagulação, e aí esse estudo se propõe a responder essa pergunta. Beleza. Tá? Que aí que a ideia é assim, né? Você anticoagula por FA, alguma coisa assim, aí pus um stent na artéria do paciente, na coronária. AS. Aí, no primeiro mês, inclusive, é a AS e clopidogrel, Isso. né? Que é a TRAPT, né? Que ele faz dupla antiagregação e anticoagula. TRAPT. TRAPT. Aí depois vem a SAPT, né? Sim. Que aí é a sigla para deixar um antiagregante plaquetário com a anticoagulação. Depois desse período de 6 meses, aí a dúvida ficava, né? Vale a pena deixar 1 ano esse paciente agregando com a anticoagulação ou o risco de sangramento era maior do que o benefício colhido? Né? Ou a vida toda, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que esse paciente tem um alto risco trombótico, então eu vou deixar ele eternamente com a profilaxia secundária e com o anticoagulante. Exato. E aí, para responder isso, esse estudo, primeiro, né? As evidências que a gente tinha eram de estudos abertos. Perfeito. Né? Aí a primeira coisa que eles vão fazer, vão cegar. Então é com placebo. Duplo cego com placebo. Então a turma randomizada pro grupo sem AS tomou placebo. Exato. E aí o outro ponto foi selecionada uma população de alto risco trombótico. Exato. Ou seja, aquele cara que passou um stent, cateou durante um infarto, que aí a chance trombótica é um risco entendida alto, como maior, residual. Ou pegou uma subpopulação de pacientes que tinham risco elevado. E aí eles vão colocar uma combinação de diabetes, complexa, diabetes, doente renal crônico grave, né? Trombose de stent prévia, quer dizer, um cara que não era puro, né? Isso. Então, assim, a ideia foi realmente assim, para não restar dúvida de que, de fato, ou teria benefício ou não teria. Exato. Né? E aí, o resultado do estudo, ele foi interrompido precocemente. Perfeito. Por conta de diferença de desfecho mesmo, né? Então, o grupo AS estava indo pior. O grupo AS performou muito pior, né? E o comitê de monitoramento de segurança aí do estudo recomendou que eles parassem antes do plano de tempo total por conta de um excesso de mortes por causas gerais no grupo que estava recebendo aspirina junto com a anticoagulação. Né? Perfeito. Né? E aí é isso, né? Mortes, causas gerais, estava tendo maior taxa de sangramento, faz sentido, né? É. E aí um dado curioso do estudo que é risco de evento trombótico, né? Sim. Que é a ideia, né? Tô dando a antiagregação para não ter menos trombose. Não teve diferença nessa população estudada depois de 6 meses. Então, meio que ficou sem defesa nenhuma para manter a antiagregação, né? Nenhuma mesmo. Não tem evidência de benefício em eventos trombóticos, não tem benefício no desfecho primário composto, que eram de vários eventos isquêmicos, enfim, morte cardiovascular. Tem o evento líquido, né, que a gente
fala que é mais ou menos um combinado de eventos isquêmicos com eventos de sangramento, e o grupo que recebeu aspirina performou muito pior também. A gente falou isso em algum outro estudo, né, que também teve essa coisa de evento líquido, né, que combinava desfecho com segurança, que também era o da Pixabana, né? Isso. E eles estão usando bastante esse desfecho. Então, assim, na prática, fica um resultado que, na minha opinião, vai motivar talvez uma revisão aí das recomendações de guideline, ou da ESC, por exemplo, que fala para manter pelo menos um ano, né? Sim. Isso deve ser revisto aí, encurtar esse tempo, principalmente quando o risco de sangramento for maior, né? Perfeito. E finalmente, a importância, né, de ter um trial que se dispôs a fazer um estudo clínico randomizado, duplo cego, com placebo, para não ter dúvida, né? Não gerar nenhum tipo de questionamento em relação a esse tipo de achado. Muito bom e muito legal que estão fazendo isso. Acho que a ressalva que a gente tem que trazer aqui é que a maior parte da população que foi estudada aqui eram pacientes que estavam anticoagulados por FA, né? Isso, então, exato. Pacientes que estão anticoagulados por outros motivos, e aí, principalmente, pacientes que estão usando antagonista de vitamina K por outro motivo, a gente não tem tanto dado. Aqui é o feijão com arroz, é o quê? É o paciente com fibrilação atrial que anticoagula por causa disso e tem um evento no meio do caminho, tem que botar um stent no meio do caminho. Então, realmente, a maior parte dos pacientes da nossa prática estão contemplados. Exato. Mas, se fugir um pouco disso, se é um paciente usando uma varfarina, ou se é um paciente que teve um evento trombótico, enfim, anticoagula por outro motivo, talvez esse estudo não seja tão representativo dessa população. E até logicamente falando, né? Se, por exemplo, o cara trombosou e ele vai deixar de usar anticoagulação, aí, peraí, vai ter que voltar a antiagregação, sair o anticoagulante. Volte isso aí. Tá falando de alguém que vai fazer anticoagulação perene por fibrilação atrial e tá usando dor. Perfeito. Mas acho que é um estudo muito relevante, assim, é informação em utilidade de saúde, né? Não deixar a terapia dupla. De novo, né? Imagina esse é um perfil de paciente que vai usar 4, 5, 6 medicamentos. Até mais, às vezes, né? O quanto você conseguir tirar de coisa, ainda mais com medicamento que tem interação perigosa, né? É ótimo. Alegria do clínico. Alegria. Uhul. Né? E vocês sentiram, né? Alegria. Bom, bora pro próximo, então? Bora. E aí, aqui é o seguinte. Agora, os cardiologistas... Eles estavam entediados. Nascidos entre 1712 e 1912, eles, assim, brotaram debaixo da terra. E aí eles falaram assim, eu tinha razão. Cara, o que eu gosto desse artigo é... Eles trouxeram de volta os digitálicos para tentar encontrar benefício na insuficiência cardíaca, né? O que a lógica aqui, né? A gente tinha, né, a digitoxina ou até mesmo a digoxina, que são digitálicos, né? Com evidência de diminuição de sintoma e talvez internação, mas sem benefício em mortalidade. Numa época que era tudo mato, né? Exatamente. Vamos falar assim. Tanto que eles colocam no artigo que assim, ó, esse é um medicamento que é utilizado para tratar IC há mais de 2 séculos. Apenas, tá bom? Aí... Quem não tem um professor de cardiologia que tinha certeza de que digoxina funcionava, tipo, até hoje não se conforma, que não se usa mais digoxina. Agora ele vai ser muito bem representado. Exatamente. E aí o que eles fizeram? Eles trouxeram a digitoxina, e aí qual que é o teórico, né? Será que nos pacientes agora da cardiologia moderna, recebendo a terapia otimizada para insuficiência cardíaca, e tem um quadro de uma IC avançada, NIRA 3, 4, recebendo, né, a terapia otimizada, a adição da digitoxina traria benefício para esse paciente? Era uma coisa que parecia que estava meio escanteada, meio pouco estudada, né? E aí eles trouxeram esse tema em voga de novo, e aí vem o DIGIT-HF. E aí, acho que é interessante de por que a digitoxina, né? Por que a gente tá falando aqui digitoxina, sendo que a vida inteira a gente ouviu falar sobre digoxina, né? A digitoxina tem uma diferença muito interessante em relação à digoxina. Elas são medicações muito, muito parecidas, né? O seu mecanismo de ação é basicamente semelhante, digitálico, só que a parte do clearance da digitoxina é um pouco diferente. Existe uma parte de metabolismo pela circulação interhepática. Isso é muito legal porque o seu paciente que tem uma piora de função renal, que é uma coisa que acontece muito com os nossos pacientes com insuficiência cardíaca grave, né, que é um sopro e a função renal oscilou, esses pacientes fazem com que o metabolismo da digitoxina seja via circulação interhepática e ele não faz intoxicação porque piorou a função renal. Então esse é um diferencial super legal em relação à digoxina. Exato, né? Que é um pavor de quem usa digoxina, né? É justamente o perfil de efeito adverso, né? Principalmente de cardiotoxicidade também, né? Evento arritmogênico. E a insegurança que você tinha frente a uma piora, né? Piorou a função renal, aí intoxica com medicamento, pode chegar no pronto-socorro com um quadro um pouco agravado, sempre ficava na dúvida se o medicamento está implicado ou também não, tira, né? Tem um perfil de segurança um pouquinho melhor, né? Para utilizar. Exatamente, e acho que é importante falar sobre o perfil de segurança, porque essa é uma população, assim, bastante grave, bastante frágil, né? A gente tá falando aqui de pacientes NIRA 3,
4, apesar da terapia otimizada. Pacientes MIRA-2 só eram contemplados se eles tivessem uma fração de ejeção menor do que 30%. Então era uma galera, assim, grave. E quando a gente... Isso é avançada, né? Isso é avançado. E falando de dispositivos também, que nos chamou a atenção, né? Uma quantidade grande de pacientes dos dois grupos tinham algum dispositivo, ou CDI, ou uma terapia de ressincronização. 64% com CDI, quase 25%, 30% com terapia de ressincronização cardíaca. Então era uma população bem representada. A do inibidor de SGLT... Aí faltou. Ficou um pouco mal representado, Faltou, bateu né? ali os 20%. Talvez a periodicidade, né? O estudo ele começa também no meio da década de 2015, né? Que também é a época que estava começando a entrar com mais força o inibidor da SGLT, então Isso. eles ficaram subrepresentados nessa amostra, né? E chama atenção. espironolactona também, ali 60%, 70% não é todo mundo, né? O que foi unânime? Beta-block e Cabral-Warney, né? Perfeito. E aí a gente fazia, esse então também foi um estudo controlado por placebo, né? Perfeito. E aí a dose inicial de 0,07 miligramas, e aí fazia uma nova medida dos níveis séricos de digitoxina e ajustava a dose, né, para mais ou para menos. E do outro lado, o outro grupo recebia toda a terapia mais placebo. E ficava ajustando a dose placebado, né? A dose do placebo. E aí, a questão só por conta de ser uma metabolização intrahepática predominante, quando você ajusta a dose e encontra a dose ideal, meio que fica um pouco mais estável, não varia tanto por conta da função renal. A ressalva é que, de fato, precisa de uma monitorização sérica, Precisa. que é uma barreira, né? Uma dificuldade a mais aí na terapia, no ajuste ambulatorial, porque você vai ter uma dosagem do medicamento, você vai ver se está em níveis tóxicos, se está subterapêutico, vai ter que ter ajuste e um certo grau de monitoramento de segurança, né? Então você vê, né? Assim, o nome do remédio é toxina, né? Então, enfim. Dá um trabalhinho a mais, né? Bom, mas aí se a gente for pensar em resultados, de fato, o tratamento com a digitoxina, ele viu que teve um risco menor do desfecho primário. E aí aqui viemos com uma nova crítica, né? Que qual que era o desfecho primário? O desfecho primário era um composto de morte ou hospitalização por IC, primeira hospitalização por insuficiência cardíaca. Juntou aí, né, algo muito ruim com algo não tão ruim, né? Assim, tudo bem, ainda pelo menos é um pouco centrado no paciente, mas não é a mesma moeda, né? Exato, não são coisas que têm o mesmo peso, a gente entende clinicamente o prognóstico do paciente, né? Então, no grupo de digitoxina, teve uma incidência de 39% de algum desses desfechos, e no grupo placebo, 44%, então foi uma diferença considerável aí. Então, NNT de 22, né? Isso. Calcular. Um NNT de 22, mas razoável, né? De um desfecho composto em que não necessariamente essas duas coisas têm a mesma relevância, né? Pra quem trata e pra quem tá sendo tratado. Fazendo um meia-culpa, pelo menos não foi tão mal, não é aquele desfecho composto que foi claramente puxado só por um lado da balança, né? Teve um equilíbrio entre desfecho morte e desfecho hospitalização para IC, né? Exato, teve um equilíbrio entre os dois eventos, não teve um evento carregando, né? Geralmente a crítica que a gente vê é o evento menos grave carregando o resultado do efeito nossa, incrível, composto, né? E não foi o caso, né? O efeito benéfico da digitoxina ele foi consistente entre, assim, as 999 análises de subgrupo. Todas, eles fizeram para qualquer coisa mesmo. A PA estava acima de 120, teve análise de subgrupo nessa subpopulação, mas o mais importante, talvez o dado que a gente mais queria, era da população que estava usando inibidor de CGLT, né? Isso. Porque aí, esse, em teoria, é o paciente que está recebendo tudo, né? Ele recebe a terapia quádrupla, né? O Fantastic Four, e adicionou a digitoxina, e o benefício também foi mantido nesse subgrupo. Né? Exato. Mas é um subgrupo, né? Não é todo mundo. São múltiplas análises de subgrupo, é muito difícil entender o que tem relevância ali, se algo tem relevância, né? Fazia tempo, né, que a gente estava até comentando no in-off aqui, fazia tempo que a gente não via um editorial incluir uma tabela meio, assim, carregada, né, poluída ali, com uma informação que algumas ficam meio soltas, né? Por exemplo, essa da PA, acima de 120, abaixo de 120, será que precisava estar ali? Tem uma energia 2007, assim. Esse é um negócio tabela, meio... Sofra lendo aí um pouco. Bota a tabela aqui. Vocês vão ver aqui. Perfeito. E aí acho que uma crítica além que a gente pode ter, se a gente viu o benefício, é um benefício mais modesto do que os estudos, por exemplo, dos inibidores de SGLT2 mostraram, né, justamente há alguns anos atrás, quase década atrás, né? Tem um impacto um pouco menor em relação ao desfecho que foi proposto. E aí pensar sobre custo-benefício no sentido de, será que eu vou conseguir fazer com que o meu paciente use uma quinta droga se ele não tá aderindo tolerando ao esquema quádruplo. Exato, exatamente. O quão difícil vai ser a gente fazer com que esses pacientes usem essa quinta medicação e deixem de usar talvez algum dos outros remédios que tem mais benefício, né? E além disso, né, manter essa terapia adequada já tem vários poréns. Potássio, função renal, hipotensão, e aí você está adicionando um quinto medicamento que tem que ter dosagem sérica, ajuste, que talvez a gente... Então, assim,
Na prática, vai ser um desafio. Quero ver como que isso virá de recomendação pelas sociedades nos próximos tempos. E os estudos que surgirão a partir dessa nova evidência, né? Isso, quanto que vai pra frente, né? Essa nova recomendação, quanto Então, ela vai ganhar força, né? A impressão que eu achei do clube interessante, né? Uma sinalização boa, né? De um perfil de paciente que tem alguns aí que já tomam com quase tudo, né? É terapia quádrupla, ressincronizador, né? Adicionar uma quinta droga que é um benefício modesto, mas é algo a mais, né? Agora, o quão prático, o quão factível é a manutenção dessa terapia no cenário da vida real, né? Perfeito. Fora do trial controlado, ainda é algo que aí a gente vai ter que observar o desenrolar das coisas, né? Perfeito, é isso. Mas ela voltou. Ela está de volta, meus amigos. E aí, algo mais, assim, de relevante que a gente quer falar aí? Não sei. Acho que não. Não, né? Tá bonito hoje esse relevante. Não, tô brincando. Então é isso. Voltaremos em breve com novidades, numa periodicidade aí mais breve do que você imagina. Menos periódica, né? Ou, não, mais periódica do que você imagina. Sugestões, comentários, críticas aqui no vídeo. Um sininho, um like e um beijo no coração de todo mundo para o próximo vídeo. Tchau, tchau!